Quem é a Denise? Eu sou uma pesquisadora que hoje faço tudo isso. Antes, eu tinha uma ideia que a gestão de projetos era uma coisa muito diferente daquilo que a gente fazia num projeto científico. Mas uma vez que você tem meta, objetivos, entregas, pessoas para cobrar, então desde muito tempo a gente já faz gestão de projetos. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo de Quinta e também sou administradora. Então, como vocês já sabem, o Papo de Quinta surgiu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. E eu vou passar a bola para minha amiga Ju. Ei, gente, meu nome é Juliana Zaganelli, eu também sou cofundadora do Papo de Quinta, sou advogada, professora, trabalho com propriedade intelectual e tô aqui hoje, né, com uma convidada muito especial pra gente, que é a Denise Endringer, e eu peço licença para ler o currículo dela, porque vale a pena. Babado hoje. Ela é reitora da Universidade de Vila Velha, da UVV, pesquisadora do CNPq nível 2 em Química de Produtos Naturais Farmacêutica, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-bolsista do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, estágio doutoral, autora e coautora de livros e artigos científicos com impacto internacional, pesquisadora sênior do Instituto Capixaba de Ciências e Administração, cotista voluntária da União dos Escoteiros do Brasil, no ramo Lobinho, catequista, flautista, mãe da Yara e do Benício. Uau! Como que você dá conta disso tudo, Denise? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você equilibra esses pratos, né? Eu vejo que você tem não só a questão profissional muito bem executada, mas também a questão emocional em si, né? Em relação com seus filhos, com sua família, mas também com aquilo que você acredita, né? A parte de ser catequista, flautista, enfim. Então, como que você equilibra todos esses pratos e o que você pode dar de dica pra gente, para que a gente também possa equilibrar a sua altura? Maravilhoso. Primeiro, agradecer. É uma honra estar aqui, porque a gente precisa falar o que a gente faz para que mais pessoas estejam na liderança feminina, mais mulheres, né, estejam na liderança. Realmente, um ponto que você colocou muito importante é a questão do equilíbrio e da questão emocional. Então, eu cuido muito disso, porque não adianta você querer ser líder e não ser líder na sua própria vida. Então, isso me é muito caro. Eu cuido da minha emoção, eu cuido da minha religiosidade, eu cuido da minha família e eu uso uma agenda para isso. Então, não tem muito... Vamos dizer, não é uma coisa extraordinária, mas é uma questão de lealdade com a agenda. Porque quando a gente não é leal conosco mesmo, aí acaba começando a gente atropelar tudo no meio do caminho. Então, na minha agenda, tem um horário que eu vou acordar e vou fazer meu crossfit lá às 5h15 da manhã. Depois, eu já sei que de 6 às 7 é organizar as crianças para ir para a escola. Aí o resto do tempo eu tô na UVV, mas em um momento do dia, que é 12h15, parece engraçado, mas eu faço isso. 12h15 eu paro e vou tocar minha flauta, porque eu tenho que treinar todos os dias. E é muito legal. Segunda-feira teve uma apresentação e só quando a gente se expõe, você consegue também avaliar o quanto que você precisa melhorar. Então, o equilíbrio emocional hoje, eu consigo falar em público com muitas pessoas, mas na hora que eu vou mostrar minha habilidade de tocar em flauta, ninguém percebe, a minha professora sim, mas eu vejo as questões dos errinhos, mas eu não desisto, eu estou ali na frente. Então, é um passo de cada vez. Quem está perto de mim, eu falo, como é que está sendo o seu dia? Meu dia, eu vivo um dia de cada vez, intensamente. E sendo fiel à agenda. Não, e esse ponto que você falou, né, de ser leal a gente mesmo é muito importante, porque ser leal é também saber dizer não, né? E como dizer não dentro de todas as habilidades aí que você tem, de todas as apresentações, provavelmente palestras também que você é chamada, dentro dessa organização sua, né, profissional e pessoal. Como lidar com esse dizer não? Primeiro é trabalhar o ego, porque foi muito difícil para mim dizer não ao longo da minha vida. Então, eu tive um momento que eu fiquei sobrecarregada exatamente
por não saber dizer o não. Então, hoje, com maturidade, né, do dia a dia, eu consigo. Inclusive, hoje foi a minha última reunião do conselho na FAPES. Na semana passada, eu tive que declinar de ser parte do conselho editorial de uma revista que eu amava estar ali, mas eu tive que dizer não, porque aquilo ali estava me sobrecarregando. Para eu ficar com essas duas atividades, eu tinha que abrir mão de outras que eram, para mim, inegociáveis. Então, o meu grupo de pesquisa, estar com meus filhos, por exemplo. Então, dizer não é uma habilidade. E a gente só consegue fazer isso tendo clareza dos objetivos. Então, lá em 1982, então, bastante tempo, acho que vocês nem eram nascidos, foi a primeira vez que eu escrevi um plano. Naquela época, eu não tinha ideia do que era um planejamento. Então, eu escrevi assim, o que eu quero ser? Sabe aquelas coisas de escola? O que eu quero ser? E eu foquei naquilo. Então, eu falei, eu quero estudar na escola técnica. E eu morava em Linhares, no interior. Minha mãe é professora, meu pai caminhoneiro, morava numa casa de tábua. Como que eu ia mudar para Vitória e passar na escola técnica e morar aqui? Então, isso foi uma construção de mais ou menos 8 anos. E eu fui falando com meu pai, fui falando com a minha mãe, fui estudando para além daquilo que era necessário. Então, eu passava ali para os meus cadernos várias vezes, porque eu queria avançar. E aí, eu consegui, meu pai e minha mãe falaram, então, eles não tinham condições de me manter aqui e manter uma família. Então, vamos todo mundo lá para Vila Velha. E minha mãe pediu transferência, e aí eu estudei, fiz 1 ano estudando aos sábados num cursinho especial, sábados e domingo até meio-dia. E aí eu passei na escola técnica. E dali eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, aí dali eu fui construindo. Sempre eu fui criando esses planos. Hoje eu tenho isso muito mais estruturado. Eu divido, assim, o que eu quero. Por exemplo, lá dentro do escotismo, tem uma formação. Então, eu quero chegar a um nível... Dentro do meu ramo, que é com crianças, eu quero chegar ao nível avançado. Então, eu consegui concluir o nível 1 em 1 ano. Todo mundo falou, como que você conseguiu concluir o nível 1 em 1 ano? Porque eu vi o que eu tinha que fazer 1 ano e coloquei na agenda. Tenho que ler um livro tal na semana 1. Então, eu tenho uma frase também por semana. Eu tenho muitas coisas assim que eu vou fazendo que vão me alimentando. Então, eu tenho lá um arquivo que eu falo que é a frase da semana. Então, toda semana eu tenho uma frase inspiradora para mim mesma. E eu vou caminhando. Nossa, que dica legal. Gostei Isso dessa, é legal. hein? Não, e é isso, né? Eu acho que quando você tem um planejamento daquilo que você quer alcançar dentro daquele espaço, daquele micro espaço que você tá, porque a gente também quer fazer muita coisa, né? Isso e mesmo. aí, a partir do momento que você chega num determinado momento que você chega e fala, não, peraí, dentro de cada micro coisas dessa, tá alinhado com o que eu quero para essa situação, para onde eu quero chegar, o que eu quero que isso seja, e ali sim traçar um objetivo, porque senão a gente pulveriza muita energia, né? Totalmente. E aí a nossa estratégia ela acaba indo por água abaixo. Por exemplo, se talvez você não fizesse isso dentro do grupo de escotismo, você não conseguiria alcançar aquilo dentro de um plano de 1 ano, né? Exato. Talvez uma coisa ou outra ficaria para trás por justamente não ter a linha da onde você gostaria de chegar e do que você queria com aquilo. Eu acho que é muito isso, a gente dá um passo atrás para poder planejar, né? E não esquecer de ser leal ao que a gente busca, ao que a gente quer, para realmente traçar os objetivos profissionais e pessoais. Talvez seja esse o ponto do equilibrar pratos, né? Esse passo atrás é extremamente importante, porque o planejar, para fazer isso aí, o que eu vou ter que fazer em 1 ano, não é em 1 hora. Então, eu gasto às vezes dias, porque depois que eu planejo, eu tenho que colocar na agenda. Então, tem que dar um passo atrás, porque isso faz com que você, inclusive, vá se retroalimentando poxa, conseguir esse ponto. Então, é muito importante você saber onde você quer chegar e dividir no microespaço. Então, eu quero daqui a 5 anos, o que eu quero daqui a 5 anos? E aí, você vai fazendo para trás. Então, lá na orientação com as meninas, também coloco isso, um calendário reverso, né? Então, para você, eu quero defender com 24 meses. Ok, então, no mês 23, o que tem que estar pronto? No mês 22, no mês... E assim, eu vou caminhando. Por exemplo, lá na reitoria, são muitas ações que têm que ser feitas, mas eu tenho as macroações que só dependem de mim. Então, eu pego no mês, por isso que eu gosto de dividir as semanas do ano, porque aquilo ali você tem que fazer naquelas 53 semanas, né? Então,
E aí eu vejo, no mês de abril, na semana 14, o que eu vou fazer? Na semana 15, o que eu vou fazer? Aí eu vou acompanhando aquilo que eu não consigo naquela semana. Eu jogo no máximo dentro do mês, mas às vezes acontecem imprevistos. E você sabendo disso, você também consegue dizer os nãos. Isso aqui não vai ter como fazer. Sim, então fica mais claro, tem que ter né? o macro e depois ir pulverizando até chegar no dia. Sim. É muito interessante. E gera um sentimento de satisfação, né? Realização para a equipe, realização Isso, pessoal, interna, sua, enfim. É o fato de você botar aquilo como passo, alcançar esse passo e pensar no próximo passo, do que simplesmente executar 500 mil coisas ao mesmo tempo e não conseguir dar vazão em nada em termos de resultado, né? Executar um monte de coisa ao mesmo tempo e não ter... Isso é algo que me perturbava no passado. Aquela sensação de você estar sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa. E quando você ia computar, não era nada. E aí eu identifiquei um problema, porque como eu não sabia dizer não, eu estava sempre fazendo uma coisa de alguém. Uhum. Então, a gente também tem que ser leal aos nossos objetivos. Eu posso te ajudar? Posso, mas agora eu tenho que fazer o que só cabe a mim. Então, isso, principalmente para nós mulheres, é algo muito difícil, porque a gente quer abraçar todo mundo. E aí você tem que falar, não, eu quero, vou te ajudar daqui a X minutos. Isso foi um desafio, inclusive, em casa, porque a mãe falava, eu quero que você faça tal coisa. Eu falei assim, vou fazer às 5 horas. Às 4 horas. Porque se eu parasse naquele momento para fazer o que ela me queria, aquilo que eu tinha que fazer, não ia ser feito. E hoje ela já sabe. Ela fala, você faz no seu tempo. Então, é isso, aí você tem que trazer isso para todas as esferas. Um ponto de equilibrar também, as pessoas falam assim, você tem que ser várias pessoas. Tudo bem, você tem vários papéis, mas você tem que ser uma pessoa. Então, eu não dissocio a vida privada da vida social, da vida de reitora, no ponto de vista Denise, o que é que eu penso. Sim. Porque é muito cansativo ser muita gente. Exato. Então, você precisa ter uma constância. E também porque vai chegar uma hora a pessoa fala, nossa, ela fala tanto que ela sorri, mas eu olho ela ali, encontrei com ela lá na padaria, ela estava gritando com uma pessoa. Exato. Então, a sua imagem, ela vai se corroendo. Você acaba não gerando a sinergia com o outro por você ser muitas coisas diferentes, assim, né? Então, por exemplo, se eu me comporto... Se eu tenho uma roupa de sair, uma roupa de lazer, uma roupa de estudar, uma roupa de trabalhar, até isso já dificulta a sinergia com o outro, né? Em termos de posicionamento de imagem mesmo. Por exemplo, eu tenho essa premissa também. Eu sou a mesma roupa de sair. Às vezes minha mãe fala, Juliana, mas você comprou essa roupa nova. Você deixa pra usar quando sair. Não, eu uso pra trabalhar, pra sair, pra qualquer coisa. É uma Juliana, um posicionamento de imagem. Porque senão você não consegue gerar, né? Quem é aquela pessoa? De um jeito, ela tá de um jeito quando ela sai, de um jeito quando ela trabalha. Não. É um jeito só, é um alinhamento só. Isso né? Fica mais simples. É divertido, inclusive, isso. Às vezes, eu tenho impressão, como eu também faço isso, eu tenho impressão que eu tô indo trabalhar, mas eu tô indo... Exatamente. E também equilibrar, porque eu já fui a alguns churrascos muito formal, e eu estava informal como o contrário. Então, é legal, mas mesmo assim, a mesma linha. Então, outro dia, eu coloquei um cropped, assim, que é muito raro fazer isso, e apareceu, assim, um filete da minha barriga. Aí, minha filha falou assim, mamãe, você tá com essa roupa indecente. Eu desse jeito. Por quê? Porque ela sabe, no dia a dia, que eu não eu não gosto de mostrar. Habitual, né? Não é habitual. Mas ela adora, assim, ela gosta, assim. Eu também acho que quando a gente tem essa questão de dar imagem, de ser só uma pessoa, de ser leal, de ter um compromisso com a sua formação, você vai inspirando. Você começa a inspirar perto de você. Então, foi muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando meu filho falou, um dia eu quero ter tanto sucesso quanto você. Então, assim, defina sucesso para mim. É o seu filho falar isso para você. As pessoas que estão perto falam isso para você. Porque sucesso é algo que ele não pode ser o fim da sua conquista. Porque aí pronto, meu sucesso era passar ali na escola técnica. E aí, tive sucesso. Você tem que
gerar um novo desafio. Um novo desafio, Não ser exatamente. não ser dependente dele para ser feliz, porque eu digo que eu sou feliz mesmo quando eu sou triste, então agora eu estou num momento de luto, mas eu não tenho como mudar isso. Então, vou vivendo e vivendo feliz. A gente está falando sobre desafios. Eu queria entender como foi esse primeiro desafio até chegar como reitora da UVV, porque para a gente explicar também, a UVV, a Universidade de Vila Velha, é uma das maiores que a gente tem aqui no país, é super referência aqui no estado, e também acompanhei um pouco o crescimento, né, de como chegou a UVV, assim, a gente não pode questionar esse sucesso da UVV, e como que são esses desafios como reitora nesse grande complexo, né, que acontece aqui. Eu já estou há mais de 15 anos na universidade e eu vim com o propósito de contribuir na pesquisa, porque... quem é a Denise? Eu sou uma pesquisadora que hoje faço tudo isso. Né? Porque eu aprendi a gestão de projetos. Antes, eu tinha uma ideia que a gestão de projetos era uma coisa muito diferente daquilo que a gente fazia num projeto científico. Mas uma vez que você tem meta, objetivos, entregas, pessoas para cobrar, então, desde muito tempo, a gente já faz gestão de projetos. E aí, você foi criando. Então, eu já vim com esse objetivo de compor o corpo docente que iria fazer parte dos mestrados e doutorados. E mamãe fala que desde a maternidade eu já liderava. Gente, vamos todo mundo chorar agora. Então, eu já sempre tive essa vontade de trazer outras pessoas comigo para organizar. Então, quando eu cheguei aqui, eu era uma professora que estava ali, eu falei assim, eu quero contribuir, do que eu posso contribuir. E ali, então, começou a minha experiência com gestão de pessoas e de curso. E ali a gente foi crescendo. Então, daquele programa, ele foi credenciado, depois ele foi recebendo notas mais altas, depois a gente conseguiu incluir ao doutorado. Então, na minha trajetória, foi sempre muito trabalho, dando o melhor. Então, quando a gente faz isso, dando o melhor, você se evidencia. E trabalhar com a questão das emoções quando você não é reconhecido. Então, teve um momento que foi lá em 2016, mais ou menos, nesse momento eu já percebia que os resultados que eram feitos a partir daquilo que eu estava fazendo, eles não eram não eram atrelados à minha pessoa, embora quem estava por trás no backstage não tem problema nenhum. Todo mundo, você precisa ter o backstage, mas você precisa ter esse reconhecimento. Ter o reconhecimento, isso é muito importante. Então, foi mais ou menos ali em 2018, quando eu percebi que eu era uma sombra. E aquilo, eu busquei formas de eu sair dessa sombra, uma vez que quem estava conduzindo aqueles processos. Então, eu fui realmente atrás de processos técnicos, porque, como eu te falei, lá desde 1982 eu já escrevia, mas agora eu vou estruturar isso. Então, aí eu subi aí eu comecei a ser a coordenadora geral do Stricto Sensu, depois eu fui diretora, e aí então me tornei pró-reitora. E neste meio do caminho me foi dada uma grande missão, que era fazer com que a Universidade de Vila Velha estivesse presente nos rankings internacionais. Isso me permitiu também conhecer toda a estrutura da universidade com um novo olhar. E aí a gente conseguiu isso e, considerando todas as entregas que eu fui fazendo com muito amor, trazendo a equipe de uma forma também harmoniosa, acho que isso contribuiu bastante para a escolha do meu nome. Também porque a Universidade de Vila Velha é muito visionária, principalmente na pessoa do José Luiz Dantas. Ser único no Estado, isso é muito forte lá dentro. Então, nós somos a primeira instituição a estar no Times Higher Education, fomos a primeira instituição a fazer parte do ranking específico para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu participei dessas entregas. E no Espírito Santo não temos nenhuma reitora. E não vamos ter por os próximos 4 anos, porque acabou de ter eleição aqui na UFES. E isso era algo também que incomodava a própria instituição, que nós recebemos ano passado, o estrelado 5 estrelas de inclusão. E incluir a liderança feminina sempre foi uma preocupação também da universidade. E aí, juntando todos esses fatores, né, a capacidade que eu já tinha demonstrado e também a abertura para continuar aprendendo, acho que isso contribuiu bastante
para eu chegar onde eu estou agora, como reitora. A gente sabe que mudou um pouco acho que reformulou, né, um pouco dessa estratégia, né, da UVV e desse reposicionamento, que entra também a questão da inovação e do empreendedorismo. E eu queria que você contasse um pouco como que está sendo essa transformação que está acontecendo, até por conta dos alunos, porque também estive na UVV recentemente. Legal. E eu vejo como que está mudando a própria percepção dos alunos dentro de sala de aula. Então, agora a gente não tem mais dividido, né, por exemplo, empreendedorismo, inovação, se você está fazendo administração, se você está fazendo direito, se você está fazendo medicina, se você está fazendo gastronomia. Todo mundo precisa dessas habilidades hoje em dia. Então, como que está sendo essa implantação real, né? Assim, dentro do dia a dia? É interessante que a percepção de valor para o aluno, do empreendedorismo, no começo, para eles, é alguma coisa assim, sou obrigada a fazer essa disciplina. Uhum. Mas, com o Inova Week crescendo a cada momento e deixa a Inova Week saindo startups de sucesso, que eles começam a perceber que aquele momento da ideação, de mostrar aquele projeto, de ter noções do manager, né? do que é um negócio, dos problemas que a gente passa, de saber lidar com planilhas. Eu lembro que eu fui a primeira startup brasileira, a primeira mulher a ganhar um prêmio na Suíça, que a gente levou na época, que era uma ideia que a gente construiu junto com os alunos do Inova Week, e eu falei uma frase assim, planilhas, eu não sei lidar muito bem. E aí o moço bateu na mesa, eu achei até que eu não fosse ganhar por causa disso, ele falou, mas isso você precisa saber, porque isso é o coração da empresa. Exato. Então, a gente começou a perceber que essa instrução, essa formação, ela precisa permear o currículo inteiro. Então, é fundamental, né, para uma instituição de ensino, uma formação de ensino, né, principalmente faculdades, graduação e tal, você ter essa base, porque é a base de mercado. Então, assim, não tem jeito, né? E até mesmo para você liderar a sua família, né? A sua casa, você precisa ter uma planilha. Exato. Então, o empreendedorismo ele já começa dentro de casa. Ah, mas eu sou servidor público. Não, mas você tem a sua casa, que você tem que gerir. Então, assim, é uma base super importante para quem está ali fazendo faculdade, que eu, por exemplo, não tive... durante a minha graduação, eu fiz direito, né? Não tive isso. E é uma coisa que a gente voltava sempre para conversar, de como que é importante o aluno não ficar preso ali, em ter que entregar trabalho, em ter que falar na frente. Isso é importante? Mas também é mais importante ainda saber viver. Né? Saber viver de forma planejada, saber fazer uma planilha, saber viver. Então, você não pode sair da faculdade sendo um adulto sem saber o mínimo para poder, né, prosperar dentro da sua profissão e do seu pessoal também, em termos de metas, em termos de tudo. Então, assim, parabenizo a UVV por isso, porque realmente sou do meio acadêmico, fiz mestrado, doutorado, sei como que é um pouco, pelo menos do meu braço de experiência, e é difícil ver hoje uma instituição de ensino que tenha esse olhar para o mercado como a UVV tem. E, por exemplo, essa parte que a Flávia falou é muito importante, porque muitas empresas, né, e instituições e todo mundo pensam a inovação como algo à parte, né? Eu preciso ter um setor específico para a inovação. Será que a inovação precisa ser um setor específico ou a inovação ela tem que estar em todos os setores da empresa? Né, passando por todos eles. Então, a gente precisa disso para poder evoluir, né? Isso é interessante, a gente incluiu, então, a inovação, design thinking, empreendedorismo, e agora, nesse semestre, implementamos também o empreendedorismo, todo sendo ministrado em inglês. Porque como o nosso objetivo é avançar, trazer os estrangeiros para cá, mas também fazer negócios internacionais, nossos alunos também precisam exercitar isso. Muito importante essa questão de o que eu faço quando eu termino. Então, a gente tem um portal Carreiras, ali no portal ele consegue fazer essa conexão, mas a gente também coloca lá dentro da disciplina de empreendedorismo, design thinking, e todo o cômputo dessas disciplinas e o meu negócio, como que eu vou fazer quando eu sair daqui? Porque, às vezes, a gente percebeu entre os alunos que não é mais a maioria que quer ser empregado. Sim. Então, ele quer ser empreendedor. Então, isso também mudou a chave para a gente perceber isso, que nós somos essa conexão. Então, a UVV hoje, a gente
entende que nós somos o lugar certo para o aluno Sim. passar por ali para chegar onde ele quer. No final, Exatamente. então eu quero ser um empresário, então aqui a gente tem essa trilha de conhecimento que ele pode também optar, né, por fazer algumas disciplinas. Você quer ter um emprego, então a gente também vai te preparar. Você quer ser empregado, a gente também vai te preparar com as questões de relacionamento, porque a universidade é conexão. É a conexão. Eu falo isso muito quando eu estou com os alunos de uma forma geral, não só com os meus alunos, que o momento que você faz conexão é na universidade. Isso é o que é, porque do seu lado vai ser alguém que daqui a 10 anos vai ser o presidente de uma grande empresa. E aí você vai chegar lá, para fazer negócio com aquela pessoa, você vai lembrar, nossa, aquela menina não entregava nenhum trabalho, sempre chegava atrasada. Você vai lembrar disso. Tenho certeza que tem pessoas que você fala, não tem como não dá, não é? Por quê? Você trouxe lá da universidade. Então, nosso objetivo é fazer também que a universidade seja esse local de conexão descontraído, mas também pensando no futuro. É o momento de errar ali, né? Errar e acertar. E esse ponto do empreendedorismo internacional, né, é legal, porque eu cheguei a fazer uma palestra a convite da UVV, na época a Manu me convidou para poder falar um pouquinho sobre o Papo de Quinta, a parte do empreendedorismo feminino, dentro de uma matéria, do curso, né, de empreendedorismo internacional. E eram foi todos, no SAIB, provavelmente, são todos alemães. Exatamente. Legal, e foi uma experiência muito bacana, porque, assim, eu sou entusiasta de intercâmbio. Assim, essa parte de se conectar, de se desbravar, eu amo, já morei em alguns países e assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para o seu crescimento, amadurecimento e forma de ver a vida. E na época, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante a faculdade também. Então, eu morei na Espanha, fazendo direito na Espanha, durante 6 meses. Mas não é todo mundo que tem também essa oportunidade. E você ter esse canal ali online, que eu achei um ambiente, né? Assim, não é todo mundo tem aquela interação toda, não sei o quê, mas é possível criar. Já tem o mais difícil de colocar todo mundo ali, concentrado dentro de um local, falando sobre empreendedorismo, né, liderança feminina, e com pessoas de outro, né, da Europa e tudo mais. Então, assim, você criar essa conexão, até mesmo estando no Brasil, é muito interessante. Você gera conexão, você pode ser uma oportunidade de conhecer outra pessoa, de visitar essa pessoa no futuro e tudo mais. Então, assim, achei muito bacana também essa oportunidade de, à distância, oferecer esse intercâmbio para quem está aqui no Brasil. Esse programa específico, ele tem 2 momentos. Esse momento, que é o intercâmbio, e tem uma segunda turma. Então, sempre tem uma turma que é neste formato que você participou, e a outra turma que é presencial. Então, sim. eles vêm. Legal também. E aí passam aqui 2 semanas com palestras, com aulas lá conosco na Universidade de Vila Velha, mas o principal que eles querem ver são as indústrias. E alguns pontos. E ali a gente tem um programa chamado Body Program, que são os nossos alunos. E aí já é muito interessante, da última que eles vieram no final do ano, já tem vários nossos alunos lá na Alemanha com essas pessoas. Então, o intercâmbio, a troca, né, cultural, ela é muito... E movimenta o campus, né? Já vem os alemães. E aí as pessoas, preciso estudar inglês, preciso falar outra língua. Você sai dali da zona de conforto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, né, a Flávia falou muito bem dessa parte de como que a UVV está posicionada no mercado hoje, seja Brasil ou Espírito Santo, e a gente vê alguns movimentos em relação a conglomerados de universidades, faculdades e tudo mais. Teve até recente a aquisição agora, né, da UCL. Então, eu queria saber como que, principalmente do ponto de vista de cultura e engajamento ali do corpo docente, dos próprios alunos, em relação a isso, assim, porque a partir do momento que você tem, por exemplo, a entrada de uma nova instituição de ensino para dentro do complexo de vocês, também um novo olhar, uma nova forma de pensar para quem está ali dentro. Então, como que vocês fazem essa integração? Então, primeiro, um objetivo da UVV realmente expandir. Então, a cultura, a gente começou a trabalhar fortemente, testando alguns modelos dentro da sede principal aqui, lá em Vila Velha, porque com toda essa mudança, né, com a mudança da forma da mantenedora, né, que antes era sem fins, agora com fins lucrativos, isso também gerou uma
modificação naquilo que todo mundo pensava que era ser a universidade. Então, a partir daquele momento para cá, a gente passou a ser uma ASA. Isso significa trabalhar mais voltados a resultados. Isso gera um desconforto, principalmente quando a gente não sabe como é isso. Então, a gente está trabalhando internamente com a cultura de engajamento, valorizando aquelas pessoas que vão se destacando e dando formas para ela crescer também, com técnicas de gestão. Então, a gente tem um programa primeiro agora só para os gestores, que é o Manager School, e a gente vai expandir formas de gestão para todo mundo. A partir disso, está acontecendo a fusão, né? Vai estar vindo, na verdade, a incorporação de outras instituições. O CELI aconteceu na semana passada, a gente foi lá e a gente já percebeu, com a nossa presença, como uma instituição que é uma universidade, é destaque, uma movimentação positiva, principalmente dos alunos e os professores. A gente vai fazer essa aproximação agora. Então, tem que realmente... O primeiro ponto é acalmar as pessoas e mostrar com clareza o que a gente espera e aonde a gente quer chegar. Então, nós mostramos lá, no dia que a gente foi para os alunos, o que a gente quer que ali seja. Então, com as palavras do nosso presidente, a gente espera que o nosso campus, o CL, seja o nosso MIT Capixaba. Então, significa que todos os esforços para esse sentido de tecnologia vão estar ali. Então, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Já causa uma esperança. E ali... Agora, a gente vai inserir vários processos para que isso aconteça. Lógico que também a gente tem que colocar tempo, porque tempo é muito relativo. Eu falo assim, todo mundo aqui já viajou no tempo, porque antigamente que tinha o horário de verão, chegava meia-noite, você tinha que voltar. Então, você já voltou, todo mundo já voltou no tempo. Você que morou fora, você já viajou para o tempo várias vezes. Você já foi para o futuro e já foi para o passado. Então, ali a gente coloca isso para os alunos, porque num curso, às vezes, de 4 anos, você não vai conseguir ver todas essas mudanças. Não. Então, a gente tem que também dividir essas expectativas ao longo do tempo e sempre reforçando aquilo que é positivo. E a cultura, a gente tem que ir trabalhando no one-on-one. Então, a gente tem hoje uma ação, que é o Chá com a Reitora, por exemplo, onde é um momento de escuta ativa, que todo mês, na última quinta-feira do mês, eu sirvo chá, né? Porque minha linha de pesquisa são chás, diferentes tipos de chás, a gente conversa do chá e vai batendo papo. Mas, na verdade, é estruturado. Então, eu já tenho até o final do ano, até o final, na verdade, do semestre, quais as 3 perguntas norteadoras de cada um, porque tem a ver com o que eu quero fazer. Que o nosso objetivo é também entrar em alguns rankings de melhores locais para trabalhar. Então, isso eu preciso ouvir qual é a percepção. Legal. E eu já percebi, desde o chá com a reitora do primeiro até agora, eu já consigo perceber a mudança no clima de uma forma mais positiva. Mas é claro que a gente também mede de outras formas. A gente tem pesquisas estruturadas com todo o campo, mas não tem a pesquisa qualitativa e quantitativa. E no dia a dia, valorizando, mostrando o plano de carreiras que a gente está atualizando agora. Deixando claro aonde que a pessoa vai chegar. Nossa, incrível! Muitas coisas a gente ouviu. A gente já está chegando, infelizmente, para o final do nosso episódio. E a gente sempre pergunta aqui para as nossas convidadas qual que é a sua sacada de ouro. Então, de tudo isso que a gente conversou, o que você deixa como sacada de ouro para quem está nos assistindo e nos ouvindo? A minha sacada de ouro é você se conhecer e ser muito misericordioso com você mesmo. Porque vai ter dia que vai ser muito cansativo. E aí vai chegar alguém perto de você que você não queria conversar. Vai chegar o seu filho que você não está com tempo, mas você tem que ter misericórdia naquele momento com você mesmo, falar que você não é capaz, mas que você vai puxar forças ali de dentro, vai abrir um sorriso e vai falar, não vai dar certo, e aí você olha para a pessoa sorrindo. Quando você sorri, isso já quebra tudo, quebra todo o que estava dentro de você que não era bom e aquele pensamento. Então, não sou uma positivista, você sempre pensa positivo. Não, eu acho que tudo o que a gente pode fazer é sempre o melhor possível. Então, Baden-Powell, ele falou, o segredo para uma pessoa feliz, para um povo feliz, é você aprender a fazer o melhor possível para aquele que precisa. E, às vezes, aquele que precisa sou eu mesmo. Então, ter misericórdia, esse olhar, né? Pensar no outro, mas nunca esquecer de você. Porque quem vai estar com você é você. Então, você tem que rezar, orar,
tem que cuidar da E sua você saúde. naquele momento, né? Porque pode ter um Maravilhoso. outro momento que você até repensa sobre aquilo que você tá ali. Exatamente. Então, é ter misericórdia até nesse sentido, de que dentro daquele momento eu pensava daquela forma e eu tomei a decisão melhor dentro daquele contexto. Que a gente tem muito disso, né? Ah, mas se eu tivesse feito diferente, aí você fica com sentimento de culpa e não... Eu ia falar agora, o sentimento de culpa elimina o seu sucesso. Porque não tem como você voltar atrás. Aquilo tá no passado, você não tem como mudar aquilo. Senão você vive no passado. Você vive no passado. Então, olha para trás, fiz errado isso, podia ter falado aquilo, tá bom. Da próxima vez, eu vou buscar lembrar. Uma hora você vai acertar. Bom, Denise, muito obrigada mais uma vez por compartilhar tantas coisas com a gente. E para entrar em contato com você, com o VV, enfim, onde que a gente te encontra? Com a UVV, no site da UVV, www.uvv.br. Ele tem todas as informações desse lugar maravilhoso. Não é só porque eu sou reitora, minha vida científica eu construí ali. Eu quero que os meus filhos estudam ali. Então, da UVV está tudo ali no site. Comigo eu tenho o meu Instagram, que é Denise Endringe. Eu falo de chás, de dicas da vida, crossfit, alimentação. Por exemplo, a alimentação controlada está lá na minha lista de atividades para eu nunca esquecer. Eu brinco todo dia. Às 13h18, meu celular desperta dizendo como que eu tenho que interagir com as pessoas, cordialmente, de forma gentil. Então, comigo, então, tá lá no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail para mim, lá na reitoria, reitoria@uvv.br. Maravilhosa! Bom, e vocês me encontram no Flavitia e no, mais importante, papo.d.quinta. Ju? Juliana Zaganelli com 2 L's ou Simpler _. O mais importante, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, que a gente vê tudo aqui que acontece. E Todos os dias faça diferença.